Bom, atualmente meu projeto, que eu finalizei, é um projeto fotográfico que analisa os espaços, né, da cidade, ao mesmo tempo buscando definir um pouco da poética do cotidiano e o que não existe, o que existe, né, as ausências e profundidades dentro do processo da cidade, né. O que tem de violência visual, violência estética e como isso às vezes afeta e a gente não percebe esse afetamento, né, dentro da postura da cidade. Ganhei uma máquina assim, lá na minha adolescência e eu queria construir coisas com aquela máquina, fazer fotos, né, fazer muitas coisas e eu não achava muito sentido no que eu fazia, né. Assim, até pela imaturidade, pelo pouco conhecimento, pelas propostas. Mas quando eu retomei a fotografia há uns 5 anos atrás, eu comecei a ver a fotografia de um outro processo, né? E lidando com o trabalho de outros colegas fotógrafos e pessoas, fotógrafos importantes ou que estão na mídia, né, midiáticos, eu comecei a ver que a postura da fotografia, ela passou de ser aquela única foto para uma postura mais de narrativa visual, né, de construção de histórias ou de ensaios que evocassem elementos filosóficos, sociológicos e até antropológicos. E aí eu comecei a ver a cidade, não pelo um olhar antropológico em si inicialmente, mas como uma leitura minha e uma revisão historiográfica da minha própria pessoa dentro da urbanidade. Ele possui mais ou menos, são 30 peças, na verdade são 60 fotografias que eu transformei em 30 peças, mas hoje eu apresento ele em 10 peças, né, para envio para festivais, para concursos, 10 peças que definem muito bem o que é o Limites Profundos, que é o nome do projeto, né, que tenta descobrir, né, ou investigar essa poética do cotidiano nosso, né, da nossa cidade de Porto Velho. É basicamente uma fotografia de rua, mas com uma visão estética, né, de aproximação entre as imagens que constrói uma subjetividade, né, que a gente analisa através de uma foto triposta com uma profundidade de uma foto menor, como se fosse uma janela, para a gente começar a pensar e refletir o espaço urbano na cidade. O Limites Profundos ele não surgiu como um projeto pré-pronto, ele foi uma construção de 4 anos. Então são fotografias, desde 2016 praticamente eu venho fazendo essas fotografias. E isso eu até chamo de mestrado às vezes, né? De um mestrado, um doutorado, porque é uma proposta que surgiu, né? Eu tinha as imagens, eu tinha alguma ideia, mas não tinha um processo. E quando eu fui colocar as fotos na mesa e editar para ter um projeto definido, e aí que eu fui começar a analisar, a me perguntar essa pergunta que você fez, a importância, o propósito, né, dentro dessa dinâmica que é a vida. Então, o Limites Profundos, na verdade, ele é uma coisa que trabalha comigo, mas trabalha a periferia. Então, são coisas que eu vi, que eu vejo, e me remete muito ao meu processo como um ser humano dentro dessa escala. Então, dentro dessa tua pergunta, eu vejo que tem um processo que interfere comigo e, ao mesmo tempo, tem um processo que interfere subjetivamente com outras pessoas que se encontram com o trabalho. Então, assim, eu não sei qual é o impacto real nelas, mas eu sei que elas têm um propósito de discutir, né, esse espaço. O que eu vejo todo dia, né? O que nós vemos todo dia? Isso interfere, isso me afeta, né? Essa violência estética urbana, né? Aquele asfalto aberto, né? Aquela calçada mal feita, aqueles emplacamentos com muita informação e às vezes que a gente não consegue nem ler porque tem tanta poluição visual, né? Mas ao mesmo tempo tem as pessoas que passam, tem a trajetória, não é só a cidade em si, eu acho que a cidade é um todo, né? Então, eu tenho discutir essa dinâmica de uma cidade dentro da Amazônia, né? O seu cotidiano e como isso me interfere. Interfere em mim, interfere nas pessoas. Então, a propósito do projeto é como se eu estivesse passando por vários lugares, vendo a paisagem, mas ao mesmo tempo me perguntando o que tem por trás disso. O que leva esse lugar a ser assim, né? Qual o propósito
que essa imagem traz para a minha vida, qual a reflexão que eu tiro disso. Então, o projeto é basicamente construir uma subjetividade em que você se pergunte, o que falta aqui? O que tem depois disso? É mais ou menos a proposta do projeto. Fica dentro da poética do cotidiano, né? Fica dentro até de uma antropologia visual mesmo, uma discussão específica sobre a cidade, sobre nós, né? E como às vezes eu não conheço a minha cidade e coisas que eu vejo que eu queria conhecer, eu não tenho acesso, né, a refletir que mudanças eu posso trazer para esse processo. Eu acho que é mais um propósito de contribuição, né, dentro do social e dentro do filosófico também. Eu acho que tem crítica social, eu acho que propriamente é crítica social mesmo, né? Se a gente for pensar todo o processo, hoje eu estou com meu celular aqui, eu consigo ver muitas coisas, né, que eu não consigo maturar, fazer uma reflexão exata, né, desse processo. E isso eu acho que a gente acaba sendo uma rotina que isso te leva para o processo externo. Quando você olha para objetos físicos mais próximos, você tem essa dificuldade de compreender. Você acaba se isolando do processo da cidade, você acaba criando argumentos, às vezes preconceituosos, para explicar a cidade como se você não fosse uma pessoa que fizesse parte dessa violência, desse problema social que é a cidade. O espaço, para mim, ele tem muito a ver com os alcances que a gente tem, né, tanto fisicamente, mas principalmente psicologicamente, eu acho, né, que interfere muito, porque às vezes a gente tem até um certo um poder de alcançar certos espaços, mas socialmente, psicologicamente, a gente não consegue alcançar por limitações sociais, né, até políticas também às vezes. Mas o espaço, para mim, ele é onde eu posso alcançar, né? Então, assim, o espaço ele não é um vazio, não é uma totalidade também, mas eu acho que dentro do espaço da fotografia, a gente acaba resumindo o espaço. A gente não tem um espaço por completo. Então, eu posso, dentro da fotografia, dar detalhes daquele espaço. E eu acho que o espaço que eu fotografo, às vezes não é o espaço que o leitor da minha fotografia vai ter dentro dessa perspectiva. Eu não posso definir o espaço de fato, porque você perguntou para mim como pessoa, né? Mas eu jogo para a fotografia porque é por onde eu analiso esse processo. Eu tenho um quadrado que eu tento incluir o que eu acho importante. E aí eu acabo recortando o espaço, né? Então o meu espaço às vezes não é o espaço muito que eu quero passar na fotografia. Eu passo o que eu posso dentro daquele limite, repassar esse espaço. E eu entendo ele às vezes por isso. E quando eu vou ver a fotografia, que geralmente eu fico muito feliz quando o fotógrafo faço uma foto que me interessa, né, nessa perspectiva, eu vejo que eu consigo ver a fotografia num todo, mas a pessoa que vai receber essa imagem, ela não vai conseguir ver o todo. Depende muito da subjetividade, das leituras de mundo dela, das propostas sociais que ela tem para compreender aquele processo, que pode ser um processo nulo para ela ou um processo positivo, dependendo da perspectiva social que ela tenha, né?